A demissão do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não está descartada do Flamengo. A gente vai falar sobre isso, né? Após pressão nos bastidores, depois da campanha do Flamengo no Mundial de Clubes, parece não ter abalado a permanência do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. O técnico Vitor Pereira quer acabar com o quarteto rubro-negro. Pretende fazer novas mudanças, já queria implementar essa mudança no jogo contra o Al Ahly, pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes neste próximo sábado, mas o técnico foi aconselhado esperar o momento adequado. A gente vai falar sobre essa situação, vou falar também sobre as palavras de Cuejá, né, que após eliminar o Flamengo no Mundial de Clubes, Cuejá aí pregou muito respeito ao Flamengo e ficou abalado pela situação. A gente vai falar também sobre esses detalhes e também sobre jogador que foi oferecido ao Flamengo, tem contrato encaminhado neste momento com o Internacional. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando, né, sobre essa mudança que o técnico Vitor Pereira pretende fazer no elenco do Flamengo. Ele diz que não está satisfeito com o esquema que o Flamengo está montado neste momento, da forma que ele pegou, e promete implementar, né, a sua nova característica no elenco do Flamengo. E um deles, né, uma dessas mudanças que o técnico português Vitor Pereira pretende fazer no Flamengo é acabar com o quarteto rubro-negro. Qual o quarteto rubro-negro? Arrascaeta, Everton Ribeiro, né, Pedro e Gabigol. Um desses atletas devem sair e Vitor Pereira quer fazer essa mudança para poder, né, organizar o setor defensivo do Flamengo, que neste momento está insatisfeito com o setor defensivo, né, do time do Flamengo. Só que o Vitor Pereira foi aconselhado a esperar mais um pouco. Só que conforme a apuração das informações que recebemos, desde que perdeu para o Al Hilal, o Vitor Pereira tinha o desejo de fazer substituições na equipe, já visando o duelo contra o Al Ahly do Egito, às 12 horas e 30 minutos deste sábado, pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Ao saber do objetivo do português, profissionais mais antigos do clube aconselharam ao técnico a aguardar um momento mais adequado, um tempo maior para conversar com o elenco. Foi a justificativa principal, né, para o conselho ao europeu. Mesmo aconselhado a esperar um pouco mais, Vitor Pereira pode fazer alterações na equipe que vai a campo contra os egípcios. Isso porque o treinador deixou claro na manhã desta sexta-feira, logo após o treino lá em Marrocos, que está insatisfeito com o sistema ofensivo do time e o alto ímpeto ofensivo dos 4 jogadores de frente é um dos alvos para a mudança do português. E ele falou o seguinte: o que estamos tentando construir é um Flamengo consistente em todos os momentos. O pós-perda tem que ser mais agressivo para não nos obrigarem a correr para trás. É diferente jogar com o Arrascaeta por dentro ou com o Cebolinha. São jogadores com características diferentes. Os esquemas precisam de flexibilidade para abraçar as características dos jogadores para extrair o melhor deles. Diz aí o técnico Vitor Pereira, né, pretende aí acabar com o quarteto rubro-negro, e a torcida do Flamengo aí não vê com bons olhos nessa mudança do português Vitor Pereira. Vitor Pereira pode acabar sim, não só com o quarteto rubro-negro, mas também com o Flamengo. E eu não pago para ver nada, né? Depois do que eu já vi até agora, não pago mais para ver nada sobre o comando técnico Vitor Pereira no Flamengo. Vamos aguardar, né, o que deve acontecer. Flamengo entra em campo neste próximo sábado, às 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília, contra o Al Ahly do Egito, né? Jogo aí que vai ser disputando o terceiro lugar do Mundial de Clubes. A decisão da final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Hilal acontece às 4 horas da tarde. Então vamos aguardar o que deve acontecer. E por se falar, né, em Al Hilal foi quem eliminou o Flamengo no Mundial de Clubes. E o Cuejá, ex-jogador do Flamengo, inclusive, né, falou sobre, né, o respeito que ele tem pelo Flamengo, falou sobre como ficou abalado, né?
ficou um pouco abalado por ter tirado o Flamengo da competição e pregou respeito e falou em torcida para retorno do Flamengo ao torneio. E ele falou o seguinte: fiquei muito contente pela história de chegar com um time árabe à final do Mundial, mas tenho respeito por esse grande clube, pela torcida e pelos amigos que continuam lá. Eu me senti um pouco abalado, porque sei o quanto eles queriam chegar à final e ganhar o segundo Mundial para a história do Flamengo. Contou o colombiano Cuejá ao site do GE, logo aí, né, depois de eliminar o nosso Mengão queridão no Mundial de Clubes. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo, né, jogador que foi oferecido ao Flamengo e tem contrato encaminhado com o Internacional. O jogador foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo não foi adiante pela contratação do jogador. Depois apareceu o Santos na parada, né? O Santos aí também ficou interessado no jogador, apresentou uma proposta. O Internacional também chegou a apresentar uma proposta e o Internacional acabou vencendo a disputa com o Santos pela contratação do volante Charles Arangues, jogador que é ex-jogador do Internacional, né? Foi vendido ao Bayer Leverkusen da Alemanha. Agora o contrato se encerrando lá com o clube alemão, vai retornar de volta ao Internacional. De acordo com informações reveladas pelo portal Goal, Charles Arangues avalia as propostas de Santos e Internacional, mas o Colorado venceu a disputa e o chileno de 33 anos deve chegar ao clube ao fim do contrato com o Bayer Leverkusen da Alemanha. Vale lembrar que o agente do volante confirmou o interesse do Flamengo, contudo, a diretoria rubro-negra não chegou a fazer propostas pelo jogador. O jogador aí retornando para o Colorado de Porto Alegre, né? O Flamengo deixando aí de contratar o Charles Arangues, 33 anos, também eu acho que não seria uma boa contratação para o Flamengo. Vou ser sincero, não seria, né? Apesar do jogador ainda dá para jogar muita bola ainda, mas vamos ver aí, é Flamengo. O Flamengo precisa de uma reformulação, de rejuvenescer cada vez mais o seu plantel e não, né, envelhecer. Essa é a minha opinião. Então boa sorte aí para o Charles Arangues no Internacional. Por se falar em contratações, né, o Marcos Braz aí tá pisando na bola com a torcida do Flamengo. Reforços, que é bom, nada. Pressão para cima do Marcos Braz nos bastidores do Flamengo, depois da eliminação no Mundial de Clubes. Demissão de Marcos Braz não está descartada no Clube de Regatas do Flamengo, mas por enquanto o vice-presidente de futebol Marcos Braz deve permanecer no cargo. A pressão nos bastidores após a eliminação no Mundial de Clubes não abalou a permanência de Marcos Braz no Clube de Regatas do Flamengo. De acordo com as informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho, que é o PVC, e ele disse o seguinte: mesmo com a pressão após a campanha do Flamengo no Mundial, o dirigente deve seguir no comando do futebol do clube. O desgaste veio no episódio em que Marcos Braz, após o título da Libertadores, cantou com o elenco no vestiário. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. A atitude foi criticada abertamente, lembrando, né, pelo maior ídolo rubro-negro, que é o Zico aí, essa atitude do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você demitiria o vice-presidente de futebol Marcos Braz? Ou realmente, de fato, deixaria o Marcos Braz no comando do futebol do Flamengo, departamento de futebol do Flamengo? Contratações até agora só o Gerson, né? O Gerson aí que vacilou no Mundial. Gerson que vacilou no Mundial. Sendo sincero aqui, não vou passar aqui mão na cabecinha de ninguém. Não vou passar a mão na cabecinha de ninguém. Vitor Pereira querendo acabar de vez com o Flamengo. Essa mudança do Vitor Pereira pode não dar certo. Vai começar a aparecer picuinha. O negócio pode ficar complicado ainda mais para o lado do português. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, cantando no vestiário, incendiando o elenco. O elenco foi aí de salto alto. Eu acredito que sim, achando que já estava na final. Mas esqueceram que tinha o Al Hilal na disputa da semifinal. E agora, né, sendo aí uma pressão para cima da diretoria rubro-negra pela demissão de Marcos Braz. Mas a princípio, essa pressão não está servindo de nada. Marcos Braz deve continuar no comando do departamento de futebol do Flamengo. Então fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você demitiria o vice-presidente de futebol Marcos Braz? Fique à vontade,
deixe seu comentário, deixe sua opinião, seu comentário é muito bem-vindo, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Logo, logo a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Tamo juntos, é nóis, saudações rubro-negras.